Inicialmente, a história de Salomão nos apresenta um retrato de um líder robusto, profundamente comprometido com Deus e fiel às instruções deixadas por seu pai, o rei Davi. Sua sabedoria, concedida por Deus, refletia-se não apenas em suas decisões políticas e administrativas, mas também em seu relacionamento com o Senhor. No entanto, esse vigor espiritual que caracterizava Salomão começou a vacilar quando ele permitiu que as seduções do mundo o envolvessem. A Bíblia nos conta que Salomão se deixou levar pelo encanto de mulheres de nações estrangeiras, contrariando as orientações divinas. Ao se casar com mulheres que não serviam ao Deus de Israel, ele inadvertidamente abriu as portas para influências pagãs penetrarem em seu coração e em seu reino. A decisão de Salomão de formar alianças matrimoniais com mulheres de diversas nações contradizia expressamente as instruções divinas que proibiam os israelitas de unir-se a povos que adoravam outros deuses. Esse desvio culminou em uma multiplicação de esposas estrangeiras, algumas das quais provenientes de nações explicitamente mencionadas como proibidas para o povo de Israel. O casamento com mulheres de culturas pagãs acabou por ser mais do que uma simples união matrimonial, foi a entrada de crenças e práticas idolátricas nos corações de Salomão e de seu reino. Ao invés de ser uma influência positiva para essas mulheres, Salomão, de certa forma, cedeu à sedução espiritual delas. Essa mudança gradual na fidelidade de Salomão evidencia a vulnerabilidade humana à influência do ambiente e destaca a importância de permanecer vigilante contra as tentações que podem minar nossa relação com Deus. A história de Salomão nos alerta sobre os perigos de comprometer nossa fé em meio às seduções do mundo, especialmente quando se trata de alianças que contradizem os princípios divinos. O desvio de Salomão registrado no livro de 1 Reis, capítulo 11, revela uma trágica mudança em sua lealdade espiritual. A narrativa detalha como Salomão, em desobediência direta às instruções divinas, escolheu casar-se com mulheres de nações estrangeiras, uma prática explicitamente proibida por Deus para os israelitas. Essa escolha, inicialmente aparentemente inofensiva, sinalizou o início de uma espiral descendente em sua devoção ao Senhor. A passagem bíblica destaca que, ao longo do tempo, as esposas estrangeiras de Salomão tornaram-se uma influência poderosa, levando-o ao desvio espiritual. Esse desvio não se deu abruptamente, mas gradualmente, à medida que as práticas e crenças pagãs introduzidas por essas mulheres começaram a minar a integridade espiritual do rei. O coração de Salomão, que antes fora dedicado a Deus, agora dividia-se entre a fidelidade ao Senhor e as inclinações pagãs introduzidas por suas esposas. É crucial notar que, embora Salomão não tenha renunciado completamente à sua fé, ele se tornou morno, um estado espiritual perigoso. Essa mornidão é caracterizada por uma falta de fervor e comprometimento total com Deus. Salomão, ao seguir mais os desejos carnais do que a Deus, estava preso em uma situação em que não estava nem frio, abandonando completamente a fé, nem quente, mantendo uma devoção fervorosa. Essa mornidão espiritual é fortemente repreendida nas Escrituras, como vemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A história de Salomão serve como um alerta para todos nós sobre os perigos de comprometer a devoção a Deus em favor dos desejos passageiros e pecaminosos. Ela destaca a importância de mantermos uma consciência constante da nossa fé, evitando desvios graduais que podem nos conduzir à mornidão espiritual. A lição aqui é que, mesmo quando não abandonamos completamente a fé, podemos perder a intensidade e a paixão pelo Senhor ao ceder aos desejos carnais e às influências mundanas. Portanto, é essencial permanecer vigilante, buscando constantemente a renovação espiritual e a dedicação total a Deus. A história, marcada por seus erros e desvios, revela não apenas a fraqueza espiritual diante das influências externas, mas também o perigo da vaidade e do egoísmo. O rei, inicialmente abençoado com sabedoria divina, sucumbiu à tentação de buscar prazeres e realizações pessoais que o afastaram dos princípios cristãos. A narrativa nos relata como Salomão, envolvido pelo brilho momentâneo das conquistas terrenas, começou a construir casas extravagantes e a plantar vinhas em um esforço para solidificar seu legado terreno. Seu acúmulo de riquezas tornou-se uma busca incessante por satisfação pessoal, desviando do propósito mais elevado de servir a Deus e conduzir o povo de Israel com integridade. A busca pela fama e pela posição proeminente também se tornou uma armadilha para Salomão.
Ele se envolveu em empreendimentos grandiosos na tentativa de ganhar reconhecimento e admiradores. A vaidade o levou a priorizar sua própria glória em detrimento da adoração e da obediência a Deus. Infelizmente, essa trajetória de vaidade e egoísmo não é única na história de Salomão. Muitas pessoas nos dias de hoje seguem um caminho semelhante, preocupando-se predominantemente com seus próprios interesses e distanciando-se dos princípios fundamentais da fé cristã. A sociedade contemporânea muitas vezes promove uma mentalidade centrada no eu, encorajando a busca por sucesso pessoal, riquezas materiais e reconhecimento social. No entanto, a história de Salomão nos alerta sobre as consequências desse estilo de vida egocêntrico. Seu relato serve como uma chamada à reflexão para todos nós, lembrando-nos de que a verdadeira realização não é encontrada na acumulação de bens materiais, na busca por fama ou na satisfação dos desejos egoístas. Em vez disso, a verdadeira plenitude é encontrada na busca de uma relação profunda com Deus e no serviço aos outros, seguindo os princípios fundamentais do cristianismo. Assim, ao refletir sobre a trajetória de Salomão, somos desafiados a avaliar nossas próprias prioridades e escolhas, garantindo que não estejamos caindo na armadilha da vaidade e do egoísmo, mas sim nos alinhando com os valores eternos da fé cristã. A ganância de Salomão, apesar de suas bênçãos abundantes de Deus, é um capítulo sombrio em sua história. O rei, que foi agraciado com riquezas extraordinárias como resultado direto da benevolência divina, caiu na armadilha da ganância, revelando uma busca desenfreada por acumular mais e mais. Mesmo possuindo uma riqueza inimaginável, Salomão impôs pesados impostos ao seu próprio povo. Essa atitude não apenas evidenciou sua avareza, mas também trouxe consigo fardo injusto sobre as costas do povo de Israel. Ao invés de liderar com compaixão e justiça, Salomão permitiu que a ganância guiasse suas decisões, explorando economicamente aqueles a quem Deus lhe confiou para liderar e proteger. A ganância dele revela uma busca insaciável por preencher um vazio espiritual com as riquezas terrenas. Mesmo sendo abençoado por Deus de maneiras extraordinárias, o rei não estava satisfeito. Essa insatisfação o impeliu a explorar seu próprio povo, transformando a riqueza em um fim em si mesma, em vez de um meio para cumprir o propósito de Deus na vida dele e na vida do povo que governava. Esse comportamento é um alerta para todos nós, lembrando-nos de que a ganância pode corromper os corações mais abençoados. A busca incessante por mais, quando desvinculada de princípios éticos e morais, pode levar a decisões prejudiciais não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade que ele lidera. A história de Salomão ressalta a importância de manter um equilíbrio entre a prosperidade material e a integridade espiritual. Ela nos adverte sobre os perigos de permitir que a ganância obscureça nossa visão da verdadeira fonte de contentamento e plenitude, que é encontrada na relação com Deus e na obediência aos seus princípios. Ao considerarmos o exemplo de Salomão, somos desafiados a avaliar nossas próprias motivações e a garantir que, em nossa busca por sucesso e prosperidade, não nos tornemos vítimas da ganância, mas continuemos a priorizar os valores fundamentais da justiça, compaixão e generosidade. A vida de Salomão, com seus altos e baixos espirituais, se torna uma narrativa poderosa que ressoa através das eras, oferecendo lições profundas sobre a natureza humana e a jornada espiritual. Seu exemplo, marcado por momentos de grande devoção a Deus, e simultaneamente, por desvios em direção a prazeres terrenos, vaidade e ganância, serve como um alerta relevante para cada um de nós. O perigo da mornidão na fé, evidenciado na história de Salomão, nos adverte sobre o risco de nos tornarmos espiritualmente indiferentes. É um chamado à reflexão sobre a vitalidade de nossa relação com Deus. Devemos examinar nossas vidas diariamente, questionando se estamos verdadeiramente fervorosos em nossa fé ou se caímos na armadilha perigosa da mornidão espiritual. Essa mornidão muitas vezes se manifesta na complacência, na falta de paixão pela busca de Deus e na tolerância com práticas que comprometem nossa devoção. A vaidade egocêntrica, ilustrada pelo desejo de Salomão por realizações pessoais e pela busca de reconhecimento e fama, é um aviso contra a tentação de colocar nosso próprio eu no centro de nossas vidas. A vaidade nos leva a construir nossos próprios reinos, muitas vezes à custa de relacionamentos saudáveis e da prioridade aos valores eternos. A história destaca a importância de cultivar uma humildade constante, reconhecendo que todas as nossas realizações e dons vêm de Deus, e devemos usá-los para a sua glória. A ganância desenfreada de Salomão serve como um alerta contra a obsessão por riquezas materiais. A busca incessante por acumular bens,
quando desvinculada dos princípios éticos e do propósito divino, leva a decisões prejudiciais e à exploração dos outros. Isso nos lembra da necessidade de cultivar uma visão equilibrada da prosperidade, entendendo que as riquezas terrenas são passageiras e devem ser usadas com responsabilidade, para o benefício de todos. A história de Salomão, em última análise, destaca a importância de priorizar a Deus em nossas vidas. Isso significa colocar o relacionamento com Ele acima dos prazeres efêmeros, da busca por reconhecimento pessoal e da acumulação desenfreada de riquezas. Devemos cuidar do nosso coração diariamente, buscando uma vida centrada em Cristo, que nos orienta a viver de acordo com os princípios eternos do amor, compaixão e justiça. Ao fazer isso, encontramos um caminho de verdadeira plenitude espiritual, alinhando nossas vidas com o propósito divino e afastando-nos das armadilhas que Salomão enfrentou. Em última análise, a vida de Salomão serve como um epítome de triunfos e tragédias, uma narrativa que nos convida à reflexão profunda sobre nossas próprias jornadas espirituais. À medida que mergulhamos nas intricadas camadas de sua história, somos confrontados com lições cruciais que transcendem os séculos. A mornidão na fé, a vaidade egocêntrica e a ganância desenfreada tornam-se espinhos que ferem o coração do sábio rei. No entanto, essa não é apenas a história de um homem, mas uma crônica temporal que ressoa em cada um de nós. Salomão, o detentor da sabedoria divina, experimentou a efemeridade dos prazeres terrenos, a amargura da vaidade e a armadilha da ganância. Ao contemplarmos as ramificações desses erros, somos chamados à ação. A vida de Salomão clama por uma escolha consciente, uma decisão de priorizar a Deus sobre os prazeres efêmeros, a vaidade passageira e a riqueza temporária. A busca incessante por sabedoria deve ser acompanhada por um coração voltado para a adoração inabalável ao Senhor. Assim como Salomão, somos desafiados a examinar nossos próprios corações, a vigiar contra a mornidão espiritual que ameaça sutilmente se infiltrar, a resistir à tentação da vaidade que nos afasta da humildade e a rejeitar a ganância que obscurece a visão da verdadeira riqueza espiritual. Que a história de Salomão seja mais do que um relato do passado, que ela seja um chamado ressonante para uma vida dedicada a Deus, enraizada na verdadeira sabedoria que provém da adoração sincera e da busca constante pela presença divina. Que, ao olharmos para o espelho de sua vida, possamos encontrar inspiração para vivermos uma jornada espiritual vibrante e equilibrada, alinhada com os propósitos eternos que Deus tem para cada um de nós.